Esse é o plano acordado por 179 nações. É chamado de Agenda para o Século XXI. É um Estado totalitário, sendo desenvolvido neste momento no mundo todo. É um inventário e plano de controle. Inventário e controle de toda a Terra. Toda a água, todos os minerais, todas as plantas, todos os animais, toda a construção, todos os meios de produção, toda a comida, toda a energia, toda a informação e todos os seres humanos do mundo. During this week's visit to the Pacific Islands, New Zealand and Australia, Secretary-General Ban Ki-moon focused on the interconnection between global challenges, including climate change, international peace and the competition over resources. Speaking at the University of Sydney, Mr. Ban called on countries to work closely together to safeguard the future of the planet. The Sustainable Development Agenda is the agenda of the 21st century. That is going to be the top priority of the United Nations. Above all, that means connecting the dots between challenges which we have been addressing separately, including climate change, food crisis, water scarcity, energy shortages, gender equality, gender empowerment, and global health. Mr. Ban stressed that time was running out to tackle climate change. Erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, educação de qualidade. Ao todo, são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A Agenda 2030 foi estabelecida em 2015 pela ONU como um compromisso de buscar medidas para, em 15 anos, garantir um mundo melhor para as nações. O Brasil foi um dos 193 países que assinaram esse compromisso. Ele prevê ações do Executivo, Legislativo e também do Judiciário. Desde setembro do ano passado, após a posse do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, a Agenda 2030 passou a ser uma prioridade na justiça brasileira. Uma resolução publicada em novembro institucionaliza a Agenda 2030 no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my honor and privilege to now invite Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, the 4th Prime Minister of Malaysia and President of the Perdana Global Peace Foundation, to address us. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Because the intention also is to reduce the number of people in this world. At the time when the New World Order was enunciated, the population of this world was only 3 billion. The intention was to reduce it to 1 billion. Now the population of the world is 7 billion. There will be a need to kill many billions of people or to starve them to death or to prevent them from giving birth in order to reduce the population of this world. This is what is in store for most. For those who will suffer and die, there will be the peace of the grave. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 traçam uma estratégia universal, aplicável à realidade de diferentes países. O documento incorporou as metas de desenvolvimento do milênio, também estipuladas pela ONU, e estabeleceu 2 diretrizes principais: efetivar os direitos humanos e promover a sustentabilidade. A proposta reforça que fatores econômicos, sociais e ambientais caminham juntos na busca pelo desenvolvimento sustentável. Quer um exemplo? Quase metade da população global está abaixo da linha da pobreza. Na prática, isso significa que ela não tem acesso aos serviços e direitos mais básicos, como saneamento, água tratada, educação e eletricidade. A pobreza e a fome não são coisas inevitáveis.
Quando acreditamos que são, desperdiçamos talentos e potencial. Naturalizamos a desigualdade e criamos um abismo social ainda maior, principalmente para meninas e mulheres, que já precisam lidar com um gênero como um fator limitante de mobilidade social, educacional e profissional. Essa realidade torna-se ainda mais alarmante com as mudanças climáticas em curso. As catástrofes não escolhem vítimas, mas são sentidas de forma intensa por quem vive essa realidade. Se os governos, a iniciativa privada e a sociedade civil escolhem ignorá-lo, o futuro permanece incerto. O recado que a Agenda 2030 nos dá é alto e claro. Precisamos nos unir, enfrentar os problemas de forma coletiva e enxergar as relações que existem entre eles. Todos têm seu papel e todos devemos garantir que ninguém fique para trás. We can be. We must be the first generation to end extreme poverty. The generation most determined to fight injustice and inequalities. The generation that saves the planet from climate change. And this is how it will get done. The global goals. A 15-year plan For everyone, everywhere. with no one left behind. Esse é o plano acordado por 179 nações. É chamado de Agenda para o Século XXI. É um Estado totalitário, sendo desenvolvido neste momento no mundo todo. É um inventário e plano de controle. Inventário e controle de toda a terra. Toda a água, todos os minerais, todas as plantas, todos os animais, toda a construção, todos os meios de produção, toda a comida, toda a energia, toda a informação e todos os seres humanos do mundo. E este é um plano que foi acordado por 179 nações em 1992. É um plano das Nações Unidas e é chamado de Agenda para o Século XXI. E muitos de nós ao redor do mundo pensamos: bem, o desenvolvimento sustentável parece ótimo. Não é sobre reciclar e reutilização criativa e criar energia e recursos alimentares para todos? E a resposta é não, realmente não é. Trata-se de transferir a população para os centros das cidades, centros concentrados e desocupando-os das zonas rurais. Todos os sistemas devem estar em harmonia a fim de controlá-los todos. Porque quando os sistemas não estão de acordo, quando estão fora do equilíbrio, ou não estão sincronizados entre si, eles não podem ser controlados centralmente. E o objetivo da Agenda 21 é um governo mundial e controle total vinda de uma unidade central. Toda a nação que assinou a Agenda 21 tem o seu plano de Agenda 21 local. As pessoas nos Estados Unidos desconhecem isso completamente. Se eu sair e falar sobre isso, a imprensa americana me ataca e me chamará de teoria da conspiração, de teórica da conspiração, o que é completamente ridículo. É uma conspiração, mas não é uma teoria, é um fato. Os 3 pilares da Agenda 21 das Nações Unidas são economia, ecologia, equidade. Os 3 Es, e todos pensam que sabem o que isso significa. A ideia de equidade social deve significar que todos terão acesso a água limpa e ar puro. Nenhuma propriedade será usada como lixão porque eles estão no nível de pobreza. Mas, na verdade, a equidade social é sobre empobrecer grandes porções da população e causar a queda das nações desenvolvidas. Tudo o que estamos vendo agora é destinado a colapsar nossas economias. É um Estado totalitário sendo desenvolvido neste momento em todo o mundo. E o que as grandes corporações querem neste desenvolvimento é poder ter a completa circulação de trabalhadores sem fronteiras ou limites. Poder movimentar suas economias sem regulamentações e reduzir os salários. E então este é o objetivo, é isso que você encontra na equidade social. E claro, isso é sobre ecologia e economia. Esses são os 3 círculos: economia, ecologia e equidade social. E onde eles se encontram no centro é o equilíbrio, mas na verdade é um equilíbrio comunitário. Então não é o equilíbrio do bem-estar das pessoas, mas o que é o equilíbrio das corporações, para eles explorarem e controlarem e manter as populações em uma área completamente acondicionadas, áreas densas para que possam ser vigiados e guiados.
E é assim que se parece esse equilíbrio na medida em que é desenvolvido o Estado totalitário. A mídia convencional é de propriedade de 5 grandes empresas. E você não vai conseguir essas informações das grandes mídias. Então você precisa ser sua própria mídia, precisa se educar, precisa sair e educar seus vizinhos. Sua comunidade, sua real comunidade. Você precisa ajudar seus filhos a entenderem que eles estão sendo doutrinados desde o jardim de infância até a pós-graduação. Todos temos a responsabilidade com nós mesmos e com os outros. O Papa Francisco, no ano de 2015, escreveu a sua famosa encíclica Laudato Si. E nesse livro jaz o verdadeiro plano. Nas primeiras páginas da encíclica, o Papa Francisco declara que o clima pertence a todos, é para todos, porque é um bem comum. Ele também declara que o clima precisa de apoio urgente por causa das emissões de dióxido de carbono e outros gases poluentes que os humanos causaram. A sua primeira solução para reduzir esses gases é fazer com que fique mais caro comprá-los. A primeira nação a aderir foi a França em novembro de 2008. O presidente Emmanuel Macron aumentou o preço dos combustíveis em 7,6 centavos por litro ou 30 centavos por galão. O presidente da França, por assim fazer, seguiu com a ordem do Papa. Agora não deveria ser uma surpresa, porque o presidente Macron é o ex-banqueiro Rothschild, que foi educado sob os jesuítas. No ano de 2008, Macron foi contratado sobre os Rothschilds e rapidamente cresceu de um analista para sócio 2 anos depois. Macron começou sua campanha para presidente e subsequentemente ganhou o apelido de candidato dos Rothschild. Macron foi apoiado pelo banco e ganhou a eleição. O Papa Francisco congratulou seu novo jogador e deu a Macron o título de o primeiro e único cânone honorário da Arquibasílica de São João de Latrão. O cânone honorário é uma tradição desde o século XV, que significa defensor e advogado da Igreja Cristã e protetor da fé palestina e católica. Os imperadores ou presidentes empossados com este título significa que eles defenderão a Igreja Católica e seus bispos. Isso é exatamente o que Macron tem feito. Macron não é um presidente, mas ao invés um pequeno padre na presidência para entregar de volta ao papado o poder que outrora tivera. Da sua encíclica, descobrimos suas supostas soluções para os problemas do mundo, que é uma trama para transformar os Estados Unidos em uma união entre Igreja e Estado. Uma imagem do governo teocrático do Vaticano. Encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos pobres. Para que a agenda do Papa Francisco seja implementada, o governo terá que se tornar o intérprete autoritário das Escrituras para todos os cidadãos do país, ou terá então que se colocar no lugar de Deus e autoritariamente declarar que a observância estabelecida pelo Estado, que é chamada do Senhor e pertence ao Senhor de fato. Embora a palavra do Senhor declare o contrário. Está o governo dos Estados Unidos pronto para tomar qualquer uma dessas posições? Está o Congresso dos Estados Unidos pronto para forçar o governo dos Estados Unidos para a alternativa de tomar uma ou outra destas posições? Tomar qualquer uma destas posições pelo governo não seria nada menos para essa iluminada nação, neste período do século XXI, assumir o lugar, a feição e as práticas dos governos da Idade Média e impor os dogmas e definições de teólogos, executando a arbitrária e despótica vontade da Igreja.